Vamos então ao tema da nossa aula de hoje. A intenção de Jesus quando criou a igreja. Para nós entendermos o que Jesus falou sobre a igreja, eu vou entrar daqui a pouquinho já. Antes, como hoje é um dia após o chamado Dia Internacional da Mulher, e estamos então na chamada Semana da Mulher, ou Mês da Mulher, é importante a gente lembrar que o Dia Internacional da Mulher é um dia da luta pelos direitos da mulher. Eu estou dizendo isso porque o comércio cooptou esse dia e tornou esse dia um dia de dar flores, né? Um dia de dar parabéns. Meu querido, não é dar parabéns para a mulher por ela ser mulher. Não é isso que significa esse dia. Aliás, tem um monte de gente que usa esse dia para dar paquerada, para dar cantada, não é para fazer esse tipo de coisa. Não é para isso o Dia Internacional da Mulher. Não é dar parabéns para a mulher para ela ser mulher. É um dia sobre a luta dos direitos da mulher. E se você acha que isso é um exagero, isso é feminismo, aquela coisa toda, meu querido, é só você pensar e olhar para a nossa sociedade com realidade e você vai ver como a mulher é desmerecida ainda hoje na nossa sociedade. Só você vê estatística de salários e tantas outras coisas. Então, nesse dia, é importante lutar pelos direitos da mulher. Muito mais do que você, por exemplo, você que é chefe, por exemplo, muito mais do que você dar um buquê de flores, não é, para a secretária, para as mulheres que trabalham na sua empresa, muito mais do que isso, é importante você valorizá-las, respeitá-las, dar os direitos dela, isso é importante. Então, seja assim, feliz Semana da Mulher, mulheres continuem lutando pelos seus direitos. E por que eu estou falando isso no tema da aula de hoje? Porque tem tudo a ver com a aula de hoje, só que você vai ver isso mais adiante. Vamos voltar. Jesus começou a sua mensagem e o grande tema abordado por Jesus é o reino de Deus. E sobre esse tema, reino de Deus, é importante a gente entender a ideia que Jesus queria passar de reino de Deus. A ideia que Jesus queria passar sobre reino de Deus é uma ideia comunitária. Quando ele fala de reino, ele está dizendo assim, aquela comunidade daquele lugar, não é? Aqueles países, ou seja, vilarejos, tudo mais, aqueles pequenos reinos, era essa mentalidade que Jesus estava quando ele falou de reino. O que Jesus não estava falando era de domínio. Porque hoje, quando a gente imagina reino de Deus, a gente imagina o seguinte, a igreja governar o mundo, a igreja ter pessoas nas partes mais influentes do mundo, na educação, na política. Jesus não chamou a igreja para dominar o mundo. Jesus criou a igreja para ela servir ao mundo e não para dominar. Jesus chegou para nós e deu para nós uma toalha e uma bacia e falou, vai lavar os pés das pessoas. Mas a gente fica pedindo o cetro e o trono. O trono pertence a Jesus, mas não à igreja. Entende isso? Mas eu sou da igreja, sou corpo de Cristo. Então, por estar em Cristo, nós estamos acima de principados, potestades, poderes e domínios, mas a igreja em si, ela está aqui no mundo para ser sal da terra, luz do mundo. Eu só estou citando Bíblia para você, ensino de Jesus. Quando Jesus estava falando como ele queria que fosse a sua igreja, aliás, é interessante o nome igreja, porque o nome igreja é tirado ali onde Mateus 16, 18, Jesus fala, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele usa ali uma palavra chamada eclésia. Eclésia significa os chamados para fora, os convocados. O que é que Jesus estava fazendo? Existe um sistema chamado mundo, nós vamos entender melhor sobre mundo quando nós estudarmos o Evangelho de João, ali se explica melhor sobre isso. Mas o mundo é esse sistema organizado anticristo, anti-Deus, né? Contra Deus. Então, esse sistema, Jesus está nos chamando para fora dele, para aprendermos com Jesus, para depois que nós aprendemos com Jesus, sermos enviados agora sim para dentro do mundo novamente,
para dentro do mundo sermos sal da terra, luz do mundo, ou seja, pregarmos as boas notícias e uma nova cultura, um novo jeito de ser gente. Então, quando a gente olha igreja na área histórica, por exemplo, se eu tento entender igreja hoje, olhando para trás, eu estou vendo templos, eu estou vendo gente reunida, eu estou vendo culto, eu estou vendo um grupo de louvor cantando, mas quando a gente dá o pulo, volta lá para a época de Jesus e olha do que Jesus estava falando e da perspectiva que ele estava apontando para a igreja, você não enxerga nada disso. Você está enxergando outra coisa. Jesus estava querendo formar um povo para si. Uma outra boa ideia para a gente entender a igreja é aquilo que formou a vida e o ministério de Jesus. Nas aulas passadas, poucas aulas antes dessa, você pode ver, por exemplo, quando eu estudo sobre Jesus e João Batista. A ideia de João Batista é muito interessante. A ideia de João Batista era o seguinte: João Batista ele condenava os palácios, ou seja, ele era contra Herodes, que representava o Império Romano por detrás dele, e ele era contra o templo. Então ele falava: a voz de Deus não está no palácio ou nos palácios, e a voz de Deus também não está no templo, nas religiões, na religião. Mas a voz de Deus clama do deserto, fora do sistema. É essa a ideia de igreja. A gente sair do sistema, ir para o deserto, ter um tempo com Jesus, renovar a nossa mente, nos tornarmos novas criaturas pela experiência com o Espírito Santo, e então a gente volta para a sociedade com uma experiência nova, com uma mentalidade nova. É isso que o reino de Deus faz com a gente. Eclésia é isso. Sai para fora. Aquela palavra que Jesus usa com Lázaro, sai para fora, a palavra fora é essa convocação para fora. Sai daí, sai desse mundo dos mortos. Assim como o povo de Israel foi chamado para fora do Egito para servir a Deus no deserto, assim também nós somos chamados para fora do sistema, fora da mentalidade anticristo que existe no nosso sistema. Ou seja, no reino de Deus é assim. No mundo é assim, no reino de Deus é assim. E às vezes o reino de Deus vai contrariar até a religião, como Jesus mesmo mostrava. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus ali não estava corrigindo as Escrituras, Jesus estava corrigindo a interpretação que aqueles homens davam para as Escrituras. Então, quando Jesus fala de reino de Deus e de domínio, ele não fala de domínio, ele está falando sobre serviço, sobre a igreja pensar diferente. Aliás, no texto de João, capítulo 18, versículo 36, Jesus fala assim: meu reino não é desse mundo. Então, a igreja não foi chamada para dominar no mundo como hoje em dia se prega. Na verdade, essa pregação toda de prosperidade, de domínio, de que a igreja tem que dominar o mundo, por isso é papo de político, tá? É gente querendo o voto da igreja, então fica enganando a igreja. E papo também de liderança da igreja, que não vai estar na política, mas vai estar mamando, né, na política, recebendo dinheiro de lá, recebendo influência, recebendo principalmente algo que fascina o homem, mas é totalmente anticristo. O que é? Poder. Poder. As pessoas buscam esse poder. Então, o contrário disso, quando Jesus chama a igreja para servir o mundo, o contrário disso é o que Satanás propõe. Naquele texto de Mateus 4, quando o diabo tenta Jesus, diz assim no versículo 9: tudo isso te darei, e ele mostrou o quê? Os impérios do mundo, os reinos do mundo, o texto fala isso. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, essa era a tentação para Jesus. Jesus passou nessa tentação. Por que o evangelista deixou isso registrado para nós? Só para mostrar que Jesus venceu a tentação? Não. É porque essa é a tentação da igreja até hoje. Satanás está por detrás dos impérios desse mundo, provocando a igreja, chamando a igreja: vem cá, eu te dou poder, vem cá, eu te dou dinheiro, vem cá, eu te dou fama, eu te dou sucesso, vem cá que eu te dou influência. E o homem de hoje, a mulher de hoje tem sido levado por isso.
Jesus propõe um novo estilo de vida, um estilo de vida baseado no reino de Deus, que é uma nova forma de se viver, e ele chama o povo dele para fora desse sistema do mundo, para ir para o deserto com ele, e aí com a mente renovada, com novos conceitos, que são os conceitos de justiça, os conceitos de paz, os conceitos de alegria. É essa boa nova que a gente vai pregar para as pessoas. Assim, dá para servir a Deus de coração limpo, dá para andar com Deus em paz. E um detalhezinho, você vai o quê? Suprir os necessitados, ajudar as pessoas que são carentes, ajudar aquele que é mais fraco, porque isso que é justiça. Justiça significa você equilibrar a balança está assim, você precisa equilibrá-la. O mais fraco é para levantar e o mais alto é para abaixar. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre o reino de Deus que vai aplainar tudo. Ele vai levantar os vales e abaixar os montes. Então, os grandões desse mundo serão achatados pelo poder do reino de Deus. Mas os humildes serão exaltados. Os altivos, os soberbos, serão resistidos e abaixados. É assim que é o reino de Deus. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, nos fala um pouquinho, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, porque Paulo vem batendo um papo com o povo ali de Romanos sobre essa questão de rituais, de comida, tudo mais. Ele falou, gente, o reino de Deus não tem nada a ver com isso, pode comer isso, não pode comer, pode beber isso, não pode beber isso, não é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Note aí a palavra justiça. Em Mateus 6,33, Jesus fala assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que as pessoas buscam comida, buscam bebida, buscam roupa, que é o contexto ali de Mateus, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, Jesus propunha para o seu povo assim, gente, vamos viver diferente? Vamos viver de forma alternativa? Vamos viver diferente do mundo? É importante a gente saber isso sobre o mundo. Quando nós estudarmos sobre o mundo ali no Evangelho de João, você vai ver quanto existe de mundo hoje dentro da igreja. Então, Jesus está falando, vamos sair disso tudo? Você não precisa de fama, você não precisa de poder, de domínio. Você vai se realizar servindo, você vai se realizar doando, você vai se realizar se dando, ajudando pessoas. Bom, Jesus pregou tudo isso não só em palavras e em frases. Jesus pregou tudo isso vivendo. Note que Jesus falou assim para os discípulos, vocês vão ser a luz do mundo. Ele não falou, vocês vão ser o som do mundo. A luz você vê, a luz você não ouve, você vê. Então, Jesus está dizendo, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Em outras palavras, igreja, vamos viver de uma maneira em que as pessoas que estão no mundo percebam assim, uau, que estilo de vida é esse? Que amor é esse que esse povo tem? Gente, porque assim, eu não entendo como é que a igreja que se diz ligada a Jesus pode estar vivendo um tempo em que ela não expressa amor. Eu não estou inventando coisa, estou te citando uma coisa de sábado passado, por exemplo, que saiu nos noticiários, que você vai ver um quebra-pau na porta de uma igreja por causa da eleição de um pastor que queria ser reeleito, outro pastor que era seu concorrente, aquele que estava dominando deu uma pulseirinha para todo mundo para que só esses entrassem, os seguranças ficaram na porta, barraram os outros que iam votar ao contrário, saiu quebra-pau na frente da igreja ao ponto de chamar a polícia, e um detalhe, em época de pandemia, aglomerado de gente dando os tapas, falando em língua e dando tapa, tinha isso lá no meio, é um absurdo isso. Agora você me diz, isso é igreja? Não, isso é religião, isso é qualquer outra, isso chamam de igreja, mas não é igreja. Você percebe isso? A igreja é diferente, gente. Eu vejo muito mais igreja às vezes, estou sendo sincero com vocês, tá? Vou dar nome aqui, pode me criticar se você quiser, porque eu não me importo com isso, eu vou dar nome aqui. Eu vejo muito mais a igreja na vida, por exemplo, daquele padre Lancelotti, do que a gente vê, por exemplo,
Nesse caso, ou naqueles que estão envolvidos com a política e tudo mais, eu vejo muito mais, porque eu vejo ali o amor ao pobre, o amor ao necessitado. Para mim, isso se parece mais com Jesus. Eu acho fantástico o trabalho dele lá. Assim que começou a pandemia, aqui o povo do nosso centro social confeccionou máscara, né? Quando começou a ter que usar máscara, aquela coisa toda, e nós doamos foi exatamente para esse pessoal aí, do Padre Lancelotti, lá no chá do padre, né? Que eles fazem lá, né? Para ajudar as pessoas ali, os franciscanos, né? Eu acho fantástico aquele trabalho. Eu vejo mais igreja, mais parecido com Jesus isso do que aquele outro. Então, será que não está na hora de tirar a igreja de dentro do mundo? Não é nem tirar o mundo da igreja, a igreja está mergulhada no sistema do mundo. Quando eu falo sistema do mundo, eu falo tudo aquilo que é anticristo. Arrogância, mundanismo, disputa de poder, disputa de domínio, briga, racismo, misoginia. Eu estou dizendo esses dois, racismo e misoginia, porque você vai ver Jesus indo contra isso, por exemplo, nas Escrituras. Como eu vinha dizendo, Jesus, ele ensinava, mas ele também ensinava vivendo. Ele também era luz no mundo. Ele chama a gente para ser luz do mundo, mas ele também era. Em outras palavras, se somente você observasse os atos de Jesus, você já entenderia a mensagem dele. Bom, na época de Jesus, os mais desfavorecidos eram as mulheres e os estrangeiros. Estou falando especificamente na Judéia, em torno dos anos 25 a 30 da Era Comum, é nesse período histórico que eu estou falando. As mulheres e os estrangeiros. Estrangeiros, entenda-se, os refugiados. O que eu acho interessante é que esses dois blocos de pessoas têm na nossa sociedade hoje também sendo desvalorizados na nossa sociedade. Estou falando aqui de Osasco, por exemplo, que você passa nos semáforos e vê, por exemplo, haitiano distribuindo panfletos ou fazendo alguma coisa, e as pessoas fecham cada vez mais os vidros dos carros, desrespeitando aquele trabalhador que está ali, não é? E ficam com essas atitudes de repúdio para quem é mais pobre. E isso mostra como é o mundo é assim, o mundo despreza as pessoas. O cristianismo, a seguir Jesus, deveria acolher as pessoas. Então vamos estudar esses dois blocos aqui primeiro. Primeiro, o bloco das mulheres. Jesus valorizava muito as mulheres, porque as mulheres eram desvalorizadas, então Jesus valorizava. Você vê isso, por exemplo, numa parábola. Uma parábola que Jesus conta, a parábola da dracma perdida, está em Lucas 15, de 8 a 10, segue comigo a leitura do texto, diz assim: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, o contexto de Lucas 15, Jesus contou ali algumas parábolas. O contexto de Lucas 15 é: Jesus estava recebendo, é o que diz o texto, pecadores e publicanos, talvez na casa em que ele alugou, pode ter sido, mas ele era o anfitrião daquele jantar, daquela comida juntos. Isso significa que ele beijava as pessoas ao recebê-las, porque esse era o costume da época. E os fariseus também devem ter sido convidados e não quiseram entrar, ficaram do lado de fora. Jesus sai da festa, vai lá para fora bater papo com os fariseus e conta 3 parábolas para eles. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, que a gente conhece como filho pródigo. Inclusive, dentro do filho perdido, a pergunta final é: escuta, o outro voltou e está lá na festa, você, irmão mais velho, vai entrar para a festa ou vai ficar aí fora? E deixou no ar para os fariseus responderem. Pois bem, voltando aqui, ele pega e trata ali um assunto que é de mulher. Com a escassez do dinheiro naquele tempo, até uma moedinha simples como essa, que é a dracma é uma moeda de pequeno valor,
ela passa a ter um valor maior, por algumas razões. A dracma, ela era usada, nesse caso das mulheres, as mulheres elas eram compradas por um determinado preço de seus pais. A mulher era propriedade do pai e ela passa a ser comprada e se torna propriedade do marido. Nessa compra, esse homem paga, ele compra do seu pai a sua posse. O pai, então, dá algumas dracmas do seu dinheiro para ela faz um colar que aquilo simboliza o seu casamento, o seu valor e tudo mais. Perder uma dracma ali não só vai deixar o colar, né, com um valor estranho, vai ficar feio. Então tem ali uma questão de um valor estético, tem também o valor emocional, porque aquilo se refere à lembrança do casamento dela. Enfim, você percebe que Jesus conhecia o mundo das mulheres? Ele conta que ela varre a casa, que ela até achar a dracma, a hora que ela acha, ela vai e conta para as suas amigas, porque o homem não iria entender o valor disso, não é? Ela conta ali para as amigas. E a lição da parábola é que Deus se alegra com seus anjos por um pecador que se arrepende. Jesus estava falando daquelas pessoas que entraram lá na casa, que ficaram com ele, que Deus se alegrava com aquilo. Bom, enfim, nota que Jesus conhecia o mundo das mulheres, mas mais do que isso, Jesus é ousado nessa parábola. Porque quando ele usa uma mulher na parábola, mulher era desprezível para os fariseus. Inclusive, na parábola anterior, Jesus fala de uma ovelha perdida. Os fariseus desprezavam pastores de ovelha. E Jesus usa ali a história de pastores de ovelha. Os fariseus desprezavam mulheres. E Jesus usa mulher na parábola. Na terceira parábola, ele conta de porcos ali, não é? E os fariseus desprezavam alguém que comeu comida de porcos, não é? Então, Jesus usa isso nas parábolas. Entenda, as parábolas de Jesus eram provocativas. Sim, provocativas. Nota, por exemplo, aquela tão parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, ele cita um samaritano. O samaritano era odiado pelos judeus. E Jesus usa o samaritano como mocinho da história. E tem mais ainda, coisas escondidas ali no texto. Por exemplo, passa um sacerdote e não para. Passa o levita e não para. Por quê? Porque eles iam oferecer sacrifício num lugar. Ora, eles estavam indo para Jerusalém ali para oferecer um sacrifício. Se eles atendessem uma pessoa ensanguentada, ao mancharem suas roupas, eles não poderiam participar do culto, da cerimônia. Para eles estão indo para o culto. E Jesus mostra que, na verdade, quem fez o culto aceitável a Deus foi o samaritano. Porque quando diz que o samaritano colocou ali na ferida azeite e vinho, isso está em Lucas 10, não é? Quando ele coloca azeite e vinho ali, é interessante porque azeite e vinho não eram produtos usados como antisséptico. Não era. Não era que se usava isso para curar feridas. Não era. Azeite e vinho era usado em libações, ou seja, em rituais que se usava depois ali do sacrifício, no culto. Jesus está contando essa parábola falando com outro mestre da lei. O cara entendeu perfeitamente, até o verbo que Jesus usa quando ele fala derramou ali azeite e vinho, significa, a palavra ali derramar é a palavra usada para as ofertas de libações, que era usada sobre o altar depois, quando subia aquela grande fumaça, e os homens entendiam que Deus tinha aceito a oferta e o povo agora poderia orar diante de Deus. Olha que coisa interessante, Jesus usa uma linguagem ritualística, sacerdotal ali, mostrando, na verdade, que o verdadeiro sacerdote que prestou culto a Deus foi o samaritano que ajudou um cara que foi assaltado lá no meio da rua. Isso mostra que Deus está mais interessado num culto que é feito quando você serve pessoas, ou seja, você serve a Deus servindo pessoas. Na mentalidade religiosa, que estava mundana, eles entendiam que o culto a Deus estava no ritualismo, não é? E nas coisas serem bonitas, no show. E Deus não estava no show, Deus estava lá na rua, quando as pessoas são servidas. Eu vi uma reportagem uma vez que me chamou muita atenção,
era um irmão do Exército da Salvação, ali na Praça da Sé, em São Paulo. E o repórter, de madrugada, passando ali, vendo aquilo, entrevistou aquele homem que estava saindo e falou: amigo, conta aqui para mim, o que você está indo fazer? Ele falou: estou indo encontrar com Jesus. O repórter falou: como assim? Ele falou: com Jesus que está ali, ó, dormindo ali debaixo, ali, ó, tem uma criança totalmente coberta de lixo, eu vou ali levar comida para ela. Esse é o meu encontro com Jesus. Não é bíblico isso? Não está nas Escrituras que Jesus disse: eu tive fome e você me deu de comer? Eu tive sede e você me deu de beber? Nota isso. Você está entendendo que a ideia de Jesus para a igreja era mexer com o nosso estilo de vida? E não montar cultos que funcionam. Gente, eu não sou contra os cultos, eu não sou contra, nesse tempo agora de aglomeração, eu não gosto não, mas eu não sou contra o culto, nós estamos de domingo, porque tem o lado comunitário, tem o lado de ver os irmãos, de estar juntos, e a gente tem saudade disso, principalmente agora em tempo de pandemia. Mas a igreja é mais do que o culto de domingo, a igreja é mais do que a reunião de cânticos diante de Deus. A nossa adoração não se reduz a cânticos, nossa adoração tem a ver com um estilo de vida. Uma outra provocação de Jesus aqui na parábola é que, lembra que ele fala? Olha a parábola, uma mulher perdeu uma dracma, e ela fez de tudo para encontrar aquela dracma, e a hora que ela encontrou, ela reuniu as amigas e falou: eu consegui, trouxe a dracma de volta. Aí ele fala que isso se compara a Deus. Quando um pecador se arrepende, ele conta para os anjos e se alegra com ele. Você notou quem que faz a figura de Deus nessa parábola? Uma mulher. Jesus usou uma mulher como uma figura para Deus. Isso, para o judeu, era um escândalo. Aliás, eu recomendo você, se você ainda não leu o livro chamado A Cabana, leia. Se você não gosta de ler, gosta de filme, tem por aí, você encontra A Cabana, vale a pena você assistir. E tem gente que não gosta, não gosta, então, eu gostei, e um detalhezinho, tá? Terminou aquele filme, eu fui assistir no cinema, anos atrás, eu já tinha lido o livro, assisti no cinema, e eu vou te dizer, não teve um que não chorou, todo mundo chorava, inclusive eu, todo mundo chorava daquele filme, emocionante, muito legal. Mas o que eu acho legal naquele filme é que mostra Deus como uma mulher negra ali, e ela era Deus, ali, ela era o símbolo que mostrava Deus. Só você lendo o livro ou assistindo o filme para você entender. Mas, querido, o que eu quero te mostrar é que Jesus valorizava as mulheres e era justamente o povo que era desprezado. Você sabia que Jesus tinha discípulas? Atos 9,36 fala de uma tal de Tabita, ou Dorcas, é a mesma pessoa, ou em outra língua o mesmo nome. Em Lucas 8 é citado Maria Madalena, Joana e Susana, e outras das quais Lucas não sabia o nome. Então ele simplesmente registrou que tinha outras mulheres ali que viajavam juntos no grupo de Jesus, das peregrinações lá de Jesus, tinham mulheres ali também. E isso era algo impensável para aquele tempo. Muitas vezes Jesus se dirigia às mulheres no seu ensino, dando às mulheres os mesmos direitos que os homens, de assistir, de ouvir a palavra, tanto que é esse toque que ele dá ali no caso de Marta e Maria, falando: olha, Maria também tem o direito de sentar e ouvir o meu ensino da mesma maneira que os outros homens que estão aqui. Então, Jesus faz isso. Tem um texto em Mateus 12, de 48 a 50, que diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Olha o que o texto diz. E estendendo a mão para os discípulos, ou seja, apontando ali para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, a minha mãe, e a minha irmã e a minha mãe. Está aqui. Bom, você nunca diria isso a um homem naquele tempo, nunca. Apontar para um grupo de homens e falar: aqui estão a minha mãe, meus irmãos, os caras iam falar: nada disso, né? Porque era ofensivo para o macho daquele tempo ouvir um negócio desse. E certamente Jesus não fez nesse sentido. O caso é que tinha mulheres ali. Fica claro, Jesus não poderia estender a mão e dizer isso se não houvesse mulheres ali no auditório dele. Então ele aponta, e certamente tinham mulheres ali no meio, e fala: essa daqui é minha mãe, essa daqui é minha irmã, essa daqui são os meus irmãos. Ou seja, a igreja é a minha família.
esse meu povo aqui é a minha família. Então, a maneira de Jesus tratar as mulheres influenciou o seu ensino. Ora, se influenciou o ensino de Jesus, influenciou também seus discípulos. O que influenciou também a leitura que esses homens fizeram nas Escrituras. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, você vai ver quanto que é citado as mulheres ali, como que defendido os direitos das mulheres. Então, Jesus, como ele também tinha discípulas no seu auditório, ele cuidou que os exemplos dos ensinos que ele dava não fossem somente coisas do mundo masculino, do mundo dos homens. Para Jesus ser bem compreendido, ele dava exemplos também que eram do mundo das mulheres. Eu vou mostrar vários aqui para vocês aqui de uma vez. Vamos lá. Em Lucas 5, por exemplo, no versículo 36 e 37, Jesus cita o remendo do pano, né? Não se põe vinho novo em odres velhos, nem remendo de pano novo num pano velho. Ou seja, remendo de pano é coisa do mundo das mulheres. Agora, não se põe vinho novo em odres velhos. O cultivo do vinho era coisa do mundo dos homens. Sobre oração, por exemplo, em Lucas 11, você deve lembrar daquela parábola que Jesus conta de um homem que chegou à meia-noite, chegou um visitante à meia-noite, ele vai chamar o dono da outra casa. O ator principal da parábola é um homem. Mas aí em Lucas 18, Jesus conta a mesma moral da história, o mesmo ensino sobre oração, mas de uma viúva que insiste com um juiz. A atriz principal é o quê? Uma mulher. Em Lucas 13, falando sobre o reino de Deus, ele fala que é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. E aí, na mesma parábola, ou seja, quase que emendando a parábola, ele dá um outro exemplo. É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. Nota como Jesus alterna entre o mundo do homem e o mundo da mulher. Ele acha importante dar as duas explicações. Em Lucas 15, por exemplo, que é o que nós estamos estudando, ele conta a parábola da ovelha perdida. Ovelha perdida é do mundo dos homens, de pastores, não haviam pastoras de rebanho, eram só homens que eram pastores de rebanho. E a parábola da moeda perdida, nenhum homem tinha um colar com moedas, isso aí era coisa das mulheres. Então ele conta alguma coisa do mundo das mulheres. Você nota o cuidado de Jesus em se tornar compreensível para as mulheres. Tem uma mensagem que eu ensinei, por exemplo, na Carisma, você pode procurar aqui no nosso canal do YouTube, que você vai encontrar, chama-se O Religioso e a Prostituta. E você vai ver como Jesus tratou com honra uma mulher que foi desprezada e humilhada no meio de um monte de gente, no meio de um monte de homem machista. Aquela mulher, só porque ela tinha sido prostituta, foi desprezada e humilhada. Jesus defende essa mulher e, de uma certa forma, dá uma humilhada no fariseuzão ricaço que estava ali humilhando aquela mulher. Jesus entra para defender a moral daquela mulher. Bom, me lembro agora, por exemplo, de um outro texto, se não me engano é João 8, quando Jesus defende uma mulher que seria apedrejada e morta por um bando de homem, porque nos textos antigos dizia que para ser praticada a justiça, os dois teriam que sido trazidos e apedrejados, só trouxeram a mulher. Jesus, então, condena aquela atitude dos homens e livra uma mulher da morte. É muito interessante a maneira como Jesus defendia isso tudo. Tem um outro texto que me chama muita atenção, está lá em Lucas 13. Bom, se a gente pensa com os dias de hoje, se eu fizer um apelo e uma mulher vir à frente num apelo, numa reunião da igreja, ninguém vai achar isso estranho. Naquele tempo, quem sentava na frente era somente homens. As mulheres ficavam num outro compartimento mais ao fundo. E Jesus vê uma mulher que estava ali doente, ele a chama à frente. Veja bem, Jesus poderia muito bem chegar, mulher, você que está aí, seja curada. E a mulher lá no fundo seria curada. E os homens não achariam isso ruim. Mas o que ele faz? Ele a traz para frente, no lugar onde ficavam os homens. E é ali que ele opera a cura na mulher, dando a ela lugar de honra, igualzinho qualquer outro homem que estava dentro daquela sinagoga. Eu acho fantástico a gente conseguir ler tudo isso. Só para você ter uma ideia, o maior monólogo de Jesus que a gente tem é o Sermão da Montanha. O maior diálogo que Jesus tem é com uma mulher, a mulher samaritana.
É o texto que ocupa maior espaço de um diálogo de Jesus com alguém, e foi com uma mulher. Então, meu querido, está na hora da gente parar e refletir um pouquinho. O que o reino de Deus tem para ensinar para nós hoje? Pode um cristão ser misógino? O que é misógino? Misógino é um homem que trata com desprezo uma mulher. É quando um homem acha que, de alguma forma, a mulher é um pouco inferior. Esse eu acho, eu me comporto como se a mulher fosse inferior, isso é misoginia, não é? Você vê isso muito nos papos de homem, né? Ah, é mulher dirigindo. Como se mulher dirigisse realmente pior do que o homem. É só você checar, por exemplo, que o seguro de um carro para uma mulher é muito mais barato do que o seguro de carro para um homem. Então dá para você notar quem comete mais acidentes, se é homem ou se é mulher. Mas Jesus, ele dava a mesma importância entre homens e mulheres. Então pode um cristão ser... quando eu falo machista, hoje em dia, já tem outras conotações. Eu prefiro usar o misógino. Pode um cristão ser misógino? Pode. Não pode. E o mundo hoje é assim. Vocês viram recentemente a vergonha que foi aquele parlamentar tratar mal uma policial só porque ela era mulher. O cara era todo saradão, mas é porque ela era mulher. Por que ele não tratou assim o guarda que estava do lado dele? Não é? Mas uma mulher, ele se impôs. Não vou pôr máscara e tudo mais. Vocês lembram disso? Isso é público que eu estou falando. Estou inventando nada, não é? Mas um grupo de crentes foram lá para a porta orar para Deus fazer justiça e libertar aquele parlamentar, protegendo das suas ações, que são ações condenáveis. Então, meu querido, pode um cristão sair? Você não acha que a igreja está muito misturada com o mundo hoje em dia, ao ponto da gente não saber o que é mundo e o que é igreja? Pois é. Então, vamos pensar nos lares hoje em dia. Se o casal trabalha os dois, ou, por exemplo, um só trabalha, o outro cuida da casa, um trabalha fora, o outro trabalha dentro, porque o trabalho dentro de casa é pior do que o de fora. É terrível o trabalho dentro de casa. E os dois têm um acordo nisso, o dinheiro não é dos dois, por que só o homem administra? Então, a gente precisa repensar essa questão. Sim, tem às vezes num casal, por exemplo, tem casal que o homem não sabe administrar direito, a mulher que administra. Tem casal que a mulher não sabe administrar direito, então o homem que administra. Daí tudo bem, é um acordo entre o casal. Mas o dinheiro é dos dois. Então, a vida até dentro da religião, às vezes a gente encara a mulher como sendo algo inferior. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher... quando Deus criou o homem, pega, por exemplo, Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isso é nossa tradução que traz a palavra homem. A palavra que está traduzida ali, a palavra original, é a palavra Adão. Adão não é o homem, não é o nome daquele primeiro cara. Adão é terreno, terráqueo, seria isso, tá? Porque a palavra Adamar é terra. Então, Adão é o que provém da terra, é o humano que vem do humus. É o terráqueo, que vem da terra, é isso. Então, é o ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Aí sim diz, macho e fêmea os criou. Interessante esse detalhe. Então, tanto o homem quanto a mulher, na verdade, o homem e a mulher juntos, para você entender a imagem de Deus, você tem que ver características masculinas e femininas, né? Macho e fêmea, ish e isha. Né, como diz no texto original. Então, é aí que você encontra essa ideia da imagem de Deus. E não aquela ideia assim, o homem é a imagem de Deus e a mulher tem que ser submissa ao homem. Quem disse isso? Não. Do homem já tinha alguém a quem ele ser submisso, que era Deus. E já tinha alguém a quem ele submeter, que era a terra. Né? Então, ele precisava de alguém ao seu lado ou à sua frente para dialogar, para estar junto. Alguém fala, mas a Bíblia não diz que a mulher é auxiliadora? Essa palavra auxiliadora é que nos pega, né? Só que eu queria te dizer que no Novo Testamento, essa palavra de auxiliador é a mesma palavra que é usada pelo Espírito Santo na vida da gente. O Espírito Santo, por acaso, é um servo teu? O Espírito Santo, por acaso, é um empregado teu? Então a mulher também não é. Então, é importante a gente saber como que Jesus tratava essa questão das mulheres. Um outro grupo de pessoas que eram muito desprezados na sociedade
eram os chamados estrangeiros, ou seja, os refugiados. Eu falo refugiado porque a gente entende melhor hoje. Estrangeiro naquele tempo era a pessoa que saía de um país, vinha para o seu país por perseguição política ou religiosa, normalmente era religiosa o problema, e vinha para a sua nação. Só que na sua nação, ele não era judeu, então ele era tratado com desprezo, como somenos, como sendo uma pessoa sem valor. Mas Jesus luta contra esse orgulho nacionalista que ressuscitou esses tempos atrás aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha. Aquela coisa horrorosa que aconteceu lá nos Estados Unidos da América, daquele muro contra o México, aquela coisa horrorosa de separar os pais dos filhos e prendê-los em gaiolas, aquilo é um absurdo, uma coisa daquela. Então, contra esse orgulho nacionalista que a gente tem, Jesus foi contra, não é? Eu acho interessante esse negócio, né? As pessoas lutando contra os estrangeiros, quando eles são estrangeiros naquela terra. Que é dono daquelas terras eram os índios, foram os europeus que vieram invadir, é como a gente aqui. Como é que eu posso falar que estão vindo estrangeiros aqui para o Brasil? Eu sou brasileiro, brasileiro genuíno são os índios, nós tomamos essas terras deles. Então, vamos repensar essa questão. Eu estive na Austrália uma vez, e lá na Austrália eu achei muito interessante, todos os australianos se consideram estrangeiros. Eles dizem que nativos são os aborígenes. Aqueles são os verdadeiros australianos. Por isso, eles são uma nação aberta à imigração. Eu acho muito interessante isso. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, lá em Lucas 4, de 16 a 30, o que escandalizou os judeus não foi o fato de Jesus ter se identificado como Messias, mas por Jesus ter incluído estrangeiros dentro do reino de Deus. Interessante isso. Vamos ver isso, mas no texto de Mateus. No texto de Mateus 8, de 10 a 11, diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus começa a dizer que ele ia ver fé maior, às vezes, em estrangeiros, do que gente que era ali de Israel. E que ele ia ver gente estrangeiro sentado à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas não israelitas ali. Então, a fé em Jesus, ela está acima de qualquer etnia. Na parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, um estrangeiro, que é um samaritano, que é colocado como herói. Na cura dos 10 leprosos, se deve se lembrar dessa história, o Evangelho mostra que só um voltou para agradecer, e era o quê? Um estrangeiro. E um detalhe, samaritano. Samaritano para o judeu é igual argentino com brasileiro em época de Copa do Mundo, entendeu? É nesse nível, é pior, bem pior do que isso, né? E Jesus mostra que o samaritano foi o único que voltou para agradecer. Naquela cura de uma mulher, da filha de uma mulher cirofenícia, Jesus mostra ali uma atitude para com estrangeiros. Quando a gente ouve a história do nascimento de Jesus, vieram magos do Oriente, ou seja, gente da Pérsia ou da Arábia, de outra religião, para cultuar Jesus, o bebê Jesus. Quando Jesus expulsa os vendedores ali do templo, lembra que Jesus pega um azorrague e tira os vendedores do templo? É porque eles estavam ocupando o espaço dos gentios. Gentios eram o quê? Os estrangeiros. No lugar onde os estrangeiros poderiam se chegar para adorar a Deus, os caras fizeram um comércio, desmantelaram lá um momento, o negócio, vamos vender nossos produtos aqui. Jesus arrancou tudo dali, falou, não, a minha casa será chamada casa de oração para todas as etnias, para todos os povos. E a grande comissão de Jesus vão fazer discípulos em todas as etnias, é isso. Mateus 21, versículo 43, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Era um alerta para aquela nação de Israel, que o reino de Deus foi tirado dela e foi entregue para a igreja, que é feito de todos os povos, todas as tribos, línguas, povos, nações, não é? Etnias, é assim que é a igreja de Jesus. Quando você lê a Bíblia Sagrada, o livro de Jonas, por exemplo, o livro de Jonas é para contrapor um problema que estava tendo lá em Israel,
de etnocentrismo, ou seja, um problema de xenofobia, né? Xenofobia é a aversão a estrangeirismo, ou estrangeiros no caso, né? Então, Deus estava mostrando ali para Jonas que ele amava todos os povos e que ele queria a conversão de todos os povos. Muito bem, queridos. Quando a gente pensa sobre igreja, lembra que eu te falei? A gente tem que sair para o deserto, mudar de pensamento, ter a mente renovada e voltar para a sociedade? Pois bem, é isso que deve acontecer nas suas leituras bíblicas, ao ouvir a palavra de Deus, ao estudar a Bíblia como você está fazendo aqui comigo agora. Nós estamos renovando a nossa maneira de pensar para a gente servir na nossa sociedade de uma maneira diferente e piedosa. E sendo luz do mundo é que a gente vai pregar o Evangelho. Um seguidor de Jesus, ele deve estar sempre aberto para expurgar das suas vidas traços e pensamentos que às vezes ele herdou da sua cultura, da sua criação, mas que são completamente contrários às palavras do nosso Mestre. Então as palavras de Jesus estão aí para nos reeducar. Lembra que em Atos dos Apóstolos fala da sã doutrina, que era a doutrina dos apóstolos? Em Tito capítulo 2, Paulo fala para Tito pregar essa sã doutrina. E ali no versículo 2:12 de Tito, ele fala que para isso se manifestou ali a graça de Deus, para nos reeducar, educando-nos para que a gente viva nesse mundo de forma piedosa, né? Quando a palavra é piedoso, a palavra piedoso, eu falei, de uma forma que passa a vida de Deus para as pessoas. É isso. Então, esses ensinos de Jesus foram renovando a mente dos seus discípulos, foram educando os seus discípulos, e os seus discípulos passaram a viver de uma maneira diferente. Então, um seguidor de Jesus, ele nunca deveria admitir nenhuma forma de opressão, nenhuma forma de preconceito, ou de atitudes que separassem as pessoas em classes. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28, nós já vemos agora a prática dentro da vida da igreja. No caso aqui é Paulo apóstolo ensinando ali para o pessoal que morava ali ao nordeste da Turquia, né, chamado Galácia. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, ou seja, quem foi mergulhado em Cristo, se revestiu de Cristo como as águas revestem uma pessoa que está sendo batizada. Aí ele fala, então, não há mais judeus nem grego, nem escravo e nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nota, no reino de Deus não tem, querido, racismo. Por quê? Porque não tem judeu nem grego. No reino de Deus não é melhor você ser israelense do que ser brasileiro. Não é melhor você ser estadunidense do que ser venezuelano. Não tem isso no reino de Deus. No reino de Deus não existe isso. No reino de Deus não existe classismo, ou seja, não existe nem escravo nem livre, não existe pobre nem rico. No reino de Deus não tem que ter tratamento diferente para o cara ricaço da igreja e o outro pobrezinho que sente lá no fundo. O livro de Tiago condena uma atitude como essa, inclusive. No reino de Deus não tem essa de, o cara é um cargo importante na cidade, vamos falar dele aqui agora. Eu lembro, tempos atrás, uma pessoa falou o seguinte, Anésio, fulano de tal ganhou a eleição, anuncie para a igreja, vamos agradecer a Deus porque fulano de tal ganhou a eleição. Bom, se eu for agradecer a Deus ali publicamente, elogiando uma pessoa que ganhou um concurso, né, uma eleição é um concurso, então também tem que agradecer a Deus pela irmãzinha lá, né, que conseguiu um emprego novo, pelo irmãozinho que conseguiu um outro emprego novo, por aquele outro irmão que conseguiu agora uma moto nova para o seu serviço de entregas, não é? A gente tem que agradecer de tudo. Então, hoje as pessoas têm mania de valorizar ídolos. Essa idolatria tem que sair da igreja. Eu vou contar uma para vocês aqui. A maioria dos membros da Carisma conhece essa história, mas como tem gente nova, deixa eu repetir. Nós não estávamos nem nesse salão de reunião aqui. Nosso salão de reunião era lá naquela avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, que eu gosto do nome da avenida, mas era lá, ali para baixo da Vila Holanda, chamada Marginalzinha aqui em Osasco, tá? Bem parecido, né? Corinthians, Marginal, é a mesma coisa. Então, lá na Marginalzinha, a gente tinha reunião lá, e aí, um dia eu recebi um telefonema. Alô, pastor Anésio, como vai? Tudo bem? Eu falei, quem está falando? Eu sou o empresário da fulana de tal. Eu ouvi já esse nome, né? Coisa aí de... essas que já foram de programas infantis na televisão e que depois se converte, fica famosa. Era uma dessas daí.
fulano de tal. Eu falei, sim, e daí? Então, eu queria saber se nós podemos levá-la aí na sua igreja. Eu falei, claro, meu querido, você é crente? Ele falou, sou, graças a Deus, aleluia. Então, eu falei, se você é crente, você sabe que qualquer pessoa pode entrar aqui, inclusive ela. Pode entrar, pode sentar aqui no culto e tudo mais. Tal. Não, sabe, pastor, porque ela canta também. Eu falei, querido, aqui cantar todo mundo pode cantar. A gente bota a letra lá na tela e toca e todo mundo pode cantar. O senhor não está entendendo. Seria importante ela dar o testemunho dela, da conversão dela. Eu falei, olha, querido, eu vou te contar uma história. Aqui do nosso lado, né, lá onde a gente tinha o salão de reunião, tem um cara muito querido aqui que a gente chama ele de Pangaré. É o apelido dele. Aliás, o Pangaré, abrindo parênteses, de vez em quando eu encontrava com ele aqui em Osasco, a gente se via e tudo mais. É um vizinho nosso que se tornou um querido nosso. O Pangaré. E a mãe do Pangaré se converteu, cara. Verdade. Que coisa linda. Ela ouvia os hinos, achava gostoso. Um dia ela entrou, sentou quietinha, entregou sua vida para Jesus, ela está convertida. Olha que coisa linda. Eu nunca chamei a mãe do Pangaré para vir aqui no púlpito e dar um testemunho para a igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que vão ensinar a palavra de Deus não podem ser neófitos. Então, essa mulher estava no começo da vida dela. Por que eu vou expô-la assim em público? Ele falou, pastor, não estou entendendo. Eu falei, como não está entendendo, meu querido? Essa daí também é uma nova convertida. Só porque ela era uma artista de televisão, ela merece destaque no culto? Por que eu não vou destacar que a minha vizinha, a mãe do Pangaré, tem muito mais sentido para nós? Não, o senhor não está me entendendo. Eu falei, não, estou te entendendo sim. Aliás, desculpa, uma coisa que eu não contei é o seguinte, eu sorrateiramente perguntei para ele quanto que custava trazer fulana. E ele me deu um valor que equivale hoje mais ou menos a uns 15 ou 20 mil reais nos dias de hoje. Tá? Era mais ou menos esse valor nos dias de hoje. E esse homem, depois de ter me dito, eu segui essa conversa com ele e tal, né? Eu falei, querido, olha, eu vou te falar uma coisa. É de gente assim, não como ela, porque ela é uma nova convertida. Vocês estão enganando essa mulher. É de gente como você que está estragando a igreja. O senhor não está me entendendo? Eu falei, estou entendendo muito bem, você está querendo ganhar dinheiro à custa dos irmãos, propondo, fazendo de uma pessoa um produto. Isso é mundo, isso é mundanismo. O cara desligou o telefone. Mas, enfim, no reino de Deus não existe classismo. Não existe essa de que fulano de tal é mais importante do que o outro. No reino de Deus não existe sexismo. Diz aqui o texto de Gálatas. Porque no reino de Deus não tem homem nem mulher, porque todos são feitos à imagem de Deus. Todos são iguais diante de Cristo Jesus. A nossa fé, meus queridos, tem que ser expressa em nossas atitudes. Faz parte da nossa fé nós rejeitarmos essas atitudes, principalmente se elas se tornaram institucionalizadas na nossa sociedade. Isso é mundo. Nós temos que tirar o mundo da igreja e a igreja do mundo, para ela poder pregar para o mundo vivendo no meio do mundo. Porque Deus amou o mundo, gente, mas detesta o mundo sistema, porque ele estraga o ser humano. Muitos cristãos foram presos por causa da sua fé, porque a sua fé, o seu modo de vida e as suas ideias iam contra a opressão do sistema na época. Vamos ver João, por exemplo, um profeta de Éfeso. Alguns confundem chamando aqui do apóstolo João. É mais provável que seja um profeta lá da igreja de Éfeso, porque é assim que ele se apresenta em outro texto aqui de Apocalipse. Apocalipse 1:9 diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Note, ele estava num presídio por causa da palavra de Deus. Ele era um prisioneiro político por ter se rebelado contra a dominação romana, por testemunhar o evangelho de Jesus. A ilha de Patmos foi transformada pelos romanos em um grande presídio para todas aquelas lideranças que resistiam àquele culto imperial, o culto ao imperador. Naquele tempo era o imperador Domiciano, né, que estava obrigando as pessoas a cultuarem. E João, como um líder no meio da igreja, resistiu a isso e a essa opressão. Então, nota que viver o evangelho de Jesus implica em uma resistência contra toda a opressão humana. Então, o evangelho traz em si uma mensagem de resistência. O texto, por exemplo, o texto de Apocalipse, é uma denúncia profética contra o Império Romano. Se você quer entender Apocalipse não está falando do fim do mundo. Apocalipse não está falando da Covid-19, gente. Apocalipse está falando do Império Romano e da resistência que os cristãos têm que ter ao Império Romano.
E por que esse livro serve para nós? Porque o Império Romano continua aí. Não o Império Romano como era o Império Romano lá de Roma, mas é o mesmo sistema que gerou o Império Romano, o mesmo sistema que gerou o Egito no Antigo Testamento, Roma no Novo Testamento, é o mesmo sistema que hoje faz a opressão sobre o mundo. Então, o livro de Apocalipse é uma denúncia contra a violência imperial e a exigência feita aos povos conquistados que prestassem culto ao imperador. Nota que o mal, é interessante, o mal ele é visto como intrínseco nas estruturas do império, na sua forma de governo, no seu representante, no imperador. Não é diferente de hoje, gente. Está entendendo porque eu digo que a igreja não pode casar com a política? E eu chamo o casamento da igreja com a política de prostituição? Porque o livro de Apocalipse diz que a Babilônia se prostituiu com reis e tudo mais, com o poder. A igreja não foi chamada para ter poder, a igreja foi chamada para servir. O nosso poder é para ser mártir, para testemunhar. Eis aí vos dou poder para testemunhar, não é? Aquele poder. Então, o poder do Espírito Santo que vem sobre nós é para a gente se tornar mártir, para se tornar testemunha viva de Jesus. E o mal, ele é visto nas estruturas, está demonizada as estruturas políticas, as estruturas econômicas. O mal não é abstrato, o mal está encarnado nas pessoas. As bestas do Apocalipse, aqueles monstros, besta é monstro, tá? Aqueles monstros, são seres humanos poderosos, que encarnam o poder do dragão, o diabo. Não está falando de alguém que vai vir no mundo ainda. Vai vir sim, vai vir um monte de besta por aí, como tem um monte de besta hoje, e como tem um monte de besta na história. É isso que está dizendo o texto. Apocalipse 13, 18, por exemplo, diz assim, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, guarda isso, é a mesma palavra para discernimento, discirna, ou calcule, entenda o número da besta, pois é número de homem, não é número de um homem, é de homem, não está falando de um homem que vai vir, é um número humano. Seu número é 666. Ora, querido, se 6 é o dia que o homem foi criado e 3 representa a trindade, 3 vezes aparecendo 6, está dizendo o homem querendo ser Deus. Sempre que o homem exerce o poderio como se ele fosse um Deus, eu posso tudo, eu falo tudo, eu mando, eu prendo, eu mando, tal, é besta isso. Esses são os poderosos desse mundo. Mas não é só isso. Quem lia isso conhecia o Antigo Testamento. E onde é que no Antigo Testamento aparece 666? Você já fez essa pesquisa? Ora, quem lia o Apocalipse, o único texto escrito que eles tinham era do Antigo Testamento. Então, por que não procurar no Antigo Testamento alguma referência a isso, que faz a ligação para a gente entender? Porque quem tem entendimento, quem lê, entenda. Quem já conhece as Escrituras vai entender o que eu estou falando. É isso que o cara está escrevendo em código ali em Apocalipse. 1 Reis 10, 14 e 15 diz assim, o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, o que equivale a 23.300 quilos de ouro. Além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Veja bem, Salomão oprimia as nações vizinhas e arrecadava impostos deles. Esses impostos eram para manter a riqueza e aquele luxo todo de Salomão. Sobre isso, aqui dá até o valor que ele arrecadava anual. Eu fiz as contas com o ouro de hoje. Vamos ver as contas? Põe a próxima tela para mim. 1 quilo de ouro hoje está R$ 310.090. Hoje eu vi isso. Ou seja, vezes 23.300 dá 7 bilhões, 225 milhões, 97 mil reais anuais que Salomão recolhia. Ou seja, muita gente tinha que trabalhar, muita gente era opressa por essa estrutura governamental de Salomão. Então, o número da besta representava aqui a riqueza que Salomão adquiriu, sufocando a economia de outros povos. Era a mesma coisa que isso. Era isso que César Nero tinha feito com seu governo. Por isso também as somas das letras de César Nero, por exemplo, no alfabeto hebraico, dá 666.
Agora, anos mais tarde, surgiu um outro César, que é o Domiciano, a quem os romanos tinham que adorar como se fosse um deus e acreditavam que ele era a ressurreição de Nero. Por isso que fala que uma besta deu poder para outra besta. É assim que a gente entende Apocalipse. Veja bem, precisamos prestar mais atenção no pecado estrutural que existe hoje. As estruturas das nações de hoje são tão demonizadas e bestializadas quanto eram o Egito, a Babilônia e Roma. Os grandes e poderosos do mundo hoje são tão semelhantes a César como qualquer outro. Brasil, Estados Unidos, China, França, Inglaterra, é a mesma coisa que Roma, é tudo igual. Não se iluda, meu querido, não se iluda. Não confunda israelita com israelense, Israel de hoje com Israel da Bíblia, não tem nada a ver. O de hoje é uma potência mundial, uma nação armamentista que sufoca e massacra os povos ao seu redor. Aquilo não tem nada de Deus. Os grandes impérios hoje também constroem a sua riqueza à custa de exploração, de dominação, de opressão, de escravidão. E a igreja precisa ser luz do mundo e confrontar essa cultura atual, porque essa cultura atual ela é anticristo, ela é contra Cristo. Então, meus queridos, terminando, nós precisamos confrontar essa cultura da xenofobia, ou seja, dessa aversão a pessoas simplesmente porque são de outra nação. No Brasil existe isso com relação a haitiano, com relação a venezuelano, com relação a pessoas, aqui em São Paulo principalmente, né, com pessoas ligadas ao comércio, como o turco, por exemplo. Você vê esses preconceitos aqui, com relação aqui dentro do Brasil mesmo, aqui no Sudeste com relação ao nordestino não é tanto quanto é, por exemplo, no Sul com relação ao nordestino. Aqui no Sudeste eu já vejo bastante isso. Você faz uma coisa errada aqui em São Paulo, eles chamam ofensivamente a pessoa de baiano. No Rio de Janeiro, ofensivamente chama de paraibano. Lá no Sul, então, você não daria sua filha para casar com um nordestino. Há exceções, claro que há exceções. Mas quem está me ouvindo e conhece a cultura local sabe do que eu estou falando. Então nós precisamos confrontar essa cultura da escravidão, a maneira como são maltratadas as pessoas que têm cargos que ganham menos, pessoas que maltratam os guardas, os seguranças, gente que maltrata o motoboy, entende? Essa cultura de superioridade, que eu sou superior àquele outro porque eu tenho um emprego melhor, tem que morrer. A igreja tem que expurgar isso, isso é mundo. A cultura da exploração, a cultura que traz qualquer forma de abuso sobre o outro. Então, nós precisamos mudar isso. É isso. A igreja tem que ser diferente. Por isso, eu termino dizendo, Jesus disse que ele fundaria a sua igreja. Igrejas são os chamados para fora. Nós somos chamados para viver fora desse sistema. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no meio do sistema, eu trabalho no sistema, eu pago minhas contas, eu pago meus impostos, mas eu vivo de uma maneira totalmente diferente. Eu posso ser um político, eu posso ser um chefe, eu posso ser um jogador de futebol rico, eu posso ser tudo isso, mas o meu coração, eu trato os outros seres humanos com a mesma honra e mesma dignidade que eles merecem. Então, eu não trato pessoas diferentes. Por quê? Porque minha mente foi renovada e meu coração agora faz parte de um outro reino. Tem um rei sentado no meu coração que é Jesus. Então, essa pregação da igreja tem que ser a partir daí. Uma pregação onde ela é luz, sal da terra, dá sabor à vida e luz no mundo. Que seja assim a minha vida, que seja assim a sua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora aqui. E essa pausa rápida, vamos ouvir uma canção, eu vou ver alguma pergunta que talvez você tenha deixado aqui para mim. Não deixe para a última hora, senão não dá tempo de eu responder para você. E depois eu volto aqui para responder essas perguntas e a gente continua. Se você não baixou ainda a nossa apostila, não esquece de baixar no nosso site, tá bom? carisma.com.br/didaquê, você encontra ali a nossa apostila, baixa para você poder também acompanhar nossas aulas e rever as nossas aulas. Lembrando também que existe o podcast do Didaquê, ou seja, essa aula em áudio, porque às vezes você quer ouvi-la novamente, né? Você quer escutar essa mensagem fazendo seus exercícios, ou caminhando, ou fazendo alguma coisa, então, ou dirigindo, então você pode ter ali no Spotify. Então, no Spotify tem lá Didaquê, Carisma, ou Carisma Didaquê, e você vai encontrar as nossas aulas ali também. Deus te abençoe, eu volto daqui a pouquinho.
voltando aqui com vocês, são perguntas que aparecem no nosso chat. Tem alguém até que perguntou, por favor, quem é que está tocando o teclado? Tão bonito, né? Aqueles toques. Olha, o que eu sei é o seguinte, eu baixei algumas trilhas e formei junto com elas um arquivo só de trilhas tocadas. Se você quiser, entra no meu pessoal, no meu canal do YouTube pessoal, que é youtube.com/AnésRodrigues1, tem o número 1 depois, da Anés Rodrigues 1, e você vai encontrar lá algumas trilhas, dentre elas a do piano, tem outra que é só com violão, procura lá. E realmente é uma coletânea de cânticos de adoração, tá bom? Mas se você quiser umas boas que tem, procura algo assim no YouTube, Hosanna Musical, Hosanna Integrity Music, e você vai encontrar ali instrumental. Hosanna Integrity Music Instrumental, você vai encontrar alguns desse tipo que está aqui. É muito bonito de ouvir se você gosta só de instrumental. Algumas perguntas, alguém perguntando, por que instituição se antes não tinha? Verdade, é coisa humana. No entanto, olha só, a instituição igreja, estou respondendo só isso, tá? Porque instituição humana sempre teve, né? Qualquer organização social, uma tribo indígena tem a sua instituição, tem o seu líder, tem o seu cacique, isso é uma instituição, né? Então, cada sociedade tem as suas. Vamos pensar como igreja. Alguém diria o seguinte, a igreja não precisa abrir uma instituição igreja. Olha, para ser igreja, não. Mas para agir como igreja, precisa. Eu vou te explicar isso. A gente, para agir como igreja, precisa legalizar, é uma questão de regras da nossa sociedade. Por exemplo, se eu recolho dinheiro, que seja só para ajudar os pobres, mas se eu recolho, vai para a conta de quem? Se vai para a minha conta, eu vou ter que prestar conta diante do governo no imposto de renda daquilo. Então é melhor o quê? Você abre uma empresa autorizada pelo governo, ou seja, uma instituição, que ela pode arrecadar essas ofertas e ela tem que mostrar para o governo onde que ela gasta tudo isso. Eu sei que hoje em dia não se faz muito isso, mas a gente aqui faz. Tanto que o nosso centro social, por exemplo, para atender as crianças, para contratar professores e tudo mais, nós temos que ter uma instituição por detrás. Mas a nossa instituição ela é transparente e tudo mais, tanto que recebemos até um prêmio entre as 100 melhores do Brasil por causa dessa transparência que a gente tem na maneira de lidar com a lei. Então, é importante ter instituição, sim. Agora, a instituição não é a igreja. A instituição ela existe em favor da igreja, para a igreja e debaixo da igreja. Igreja é gente, igreja é povo. A carisma não é a igreja. Igreja é o povo que frequenta a carisma e tantas outras pessoas que mesmo que não frequentam aqui, tá? Mas é importante a gente entender isso. Agora, a instituição, eu acho que no mínimo ela tem que refletir os princípios daquele povo. É assim que tem que ser. Ok, continuando. Uma outra pergunta. Alguma pregação sobre Apocalipse no canal? Olha, faz tempo que eu não prego sobre esse assunto. Eu tinha várias pregações, o fim do fim, bestas e besteiras, não me lembro mais os nomes, mas enfim, eu vou ensinar novamente, mas como eu vou ensinar aqui no Didaquê também, e aqui eu acho que eu ensino com muito mais detalhes, ponto a ponto, por isso uma outra pergunta aqui que veio, vamos ter Apocalipse com detalhes? Sim, agora, sim e não, por que sim e não? Porque algumas coisas de Apocalipse, eu não vou chegar assim e dizer, olha, o cavaleiro vermelho era tal coisa. Não é bem assim. Eu quero te ensinar como ler o Apocalipse, como entender o Apocalipse. Inclusive, eu vou te explicar como é que eu cheguei nessa conclusão, que eu cheguei hoje, que não sou o único, tá? Um monte de gente lê o Apocalipse como eu leio. Mas uma das coisas que eu fiz foi ler o Apocalipse diversas e diversas vezes em seguida, sem interpretar, somente para me familiarizar com o texto, para depois começar a interpretá-lo. Mas a gente chega lá, tá bom? Só que eu preciso te colocar o Apocalipse na época que ele foi escrito, o que estava acontecendo no mundo na época, que aí a gente vai entender facinho o texto de Apocalipse, tá bom? Vamos lá. Se você não estudou comigo um pouquinho quando eu falei do profeta Daniel, está aqui no Didaquê. Se você já estudou aqui o Didaquê com a gente, você vai lembrar que eu mostrei o profeta Daniel sendo escrito como uma resistência a Antíoco Epifânio. Então você pega
um livro de história ou texto de Macabeus, por exemplo, que conta a história de Antíoco Epifânio e a resistência dos Macabeus, e lê o livro do profeta Daniel, você entende perfeitamente o livro, perfeitamente. Da mesma forma, nós vamos ver a história, nos contextualizarmos. Quando foi escrito Apocalipse, nós vamos entender perfeitamente o texto de Apocalipse, tá bom? Apocalipse não está falando do fim do mundo. Apocalipse é uma mensagem para a igreja sobre uma resistência, como derrotar o Império Romano nesse sentido e estabelecer o reino de Deus, que era a igreja. Tanto que o Império Romano caiu e a igreja continua até hoje. Então, o Apocalipse funcionou, deu certo. Vamos lá. Uma outra pergunta. Em aulas anteriores, você comentou que a língua grega favoreceu que o evangelho fosse conhecido em outras regiões. Já continua a pergunta dela. Sim, verdade. Porque ficou fácil eu sair de uma nação para outra, primeiro por causa do Império Romano, que eu poderia transitar livremente de uma nação para outra, inclusive com segurança. E aí todo mundo falando grego, o grego era falado em todo lugar, então isso facilitava muito a pregação do evangelho. Mas aqui ela fala uma coisa importante. Mas você considera que o testemunho vivo dos apóstolos foi também um fator relevante? Sem dúvida! Aqueles homens eram cartas vivas. Aliás, Paulo disse isso até para a igreja, como foi no caso da igreja de Corinto. Ele falou, vocês são cartas vivas, lidas por todos os homens. A Bíblia que o povo lia era a vida dos cristãos. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, em Atos 2, no versículo 47, que as pessoas de fora da igreja, né, admiravam a igreja, e a igreja caía na graça do povo. O povo falava, uau, isso é demais o que esse povo vive. É interessante que hoje em dia é o contrário, né? Você não percebe isso hoje em dia? Olha lá, é crente, né? Olha aí a igreja, evangélico, não quero nem ver na minha frente. É isso que você ouve hoje em dia. Então, a igreja precisa ser luz no mundo, como foi os apóstolos, como foi a igreja no princípio. Uma outra aqui também, Anésio, o reino de Deus é algo futuro que será trazido por Jesus ou uma realidade presente no meio da igreja? Jesus ensinou isso. Jesus falou, o reino de Deus é chegado, o reino, e depois ele fala, primeiro ele fala estava próximo, daí ele fala é chegado, e ele fala que o reino de Deus está no meio de vós. Então o reino de Deus, esse domínio de Deus, é esse reino de Jesus, Jesus governando no nosso coração. E a igreja é esse reino, essa comunidade do reino de Deus. Se você lê Atos 2 e não consegue enxergar o reino de Deus ali, ou o final de Atos 4, por exemplo, o reino de Deus está ali, gente, aquilo é o reino de Deus. Então a igreja precisa manifestar o reino de Deus de novo com o seu estilo de vida. Uma outra pergunta é o seguinte, por que o Deus do Antigo Testamento se mostrava mais severo que o Deus amoroso na figura de Jesus no Novo Testamento? Olha, se você pegar uma das poucas das últimas aulas que eu dei sobre a vida de Jesus, tem uma que eu falo sobre a pregação do reino de Deus e de como que Jesus veio mostrando um Deus amoroso. Volta lá nas aulas, eu não lembro qual número da aula que é aqui agora, nesse momento exato, porque eu vi a sua pergunta depois que já tinha aqui, terminando a musiquinha nossa aqui. E aí não deu tempo de eu pesquisar. Mas dá uma olhadinha que está nas últimas aulas aqui sobre Jesus. Pega as últimas aulas que eu tenho, nós estamos aqui na 39, né? Pega lá da 30 e pouco em diante, assiste, você vai ver numa delas que eu falo diretamente sobre o Pai de Jesus. Na verdade é o seguinte, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus da graça do Novo Testamento, é o mesmo. Mas as pessoas do Antigo Testamento tinham medo desse Deus, por isso narravam Deus dessa maneira. E vem Jesus e fala, o meu pai não é assim, meu pai é diferente. Então Jesus vem e interpreta Deus para nós. Jesus é essa tradução de Deus para nós. Agora dá para a gente entender Deus na pessoa de Jesus. Então é isso. Dá uma estudadinha, volta lá que nas aulas eu já falei isso daqui também. Leitura da próxima aula. Olha, eu recomendo vocês lerem os evangelhos, porque eu vou ficar, igual hoje, navegando dentro dos evangelhos. Vou pegar temas dentro dos próprios evangelhos e estudá-los. Eu vou ter algumas aulas um pouco mais teóricas também. Por exemplo, como é que foi escrito o evangelho? Como é que foi escrito? Como foi escrito mesmo? Será que um cara sentou numa escrivaninha, pegou ali a pena e olhava para o céu e recebia a revelação e escrevia? Não. Então nós vamos estudar como é que era escrito, o que eram os papiros,
como que era feito, o texto grego, como que ele é escrito, como que era o grego daquela época. São detalhes técnicos, mas que vai ajudar a gente a ter uma compreensão, de falar, agora eu entendi. Sabe aquela de, uau, que legal. Por exemplo, vocês já perceberam que Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos um com o outro? Inclusive textos inteiros de um aparecem em outro. Por que será? Aí você vai estudar comigo, provavelmente já na próxima aula, que Marcos foi escrito antes e que Lucas e Mateus, quando escreveram, usaram o texto de Marcos. Você vai encontrar Marcos em Mateus e Lucas, mas você também vai encontrar textos que só existem em Mateus e Lucas, igualzinho um no outro. Isso significa que Mateus e Lucas tiveram acesso a uma outra fonte que Marcos não teve. E também nós vamos estudar essa outra fonte chamada Os Ditos de Jesus, ou a fonte Keller, como é chamada. Então nós vamos ver como é que foram escritos os evangelhos. É muito interessante as pesquisas, como é que eles chegaram para escrever os textos sobre Jesus. Porque uma das coisas que não aconteceu, meu querido, é Jesus estar ali pregando e alguém ali anotando como se fosse um repórter, sabe? Olha lá, estou vendo aqui agora Jesus está reunindo uma multidão, uma grande multidão está se aproximando, hein? Está se aproximando, me dê imagens aqui. Não, não foi assim que foi escrito. O texto foi escrito muito tempo depois. Como é que foi escrito? Por exemplo, Lucas diz que ele pesquisou. Com quem que ele pesquisou? Nós vamos chegar nessas conclusões. E o Evangelho de João, que é diferente dos outros três, por que ele é diferente? Então, nós também vamos estudar isso. Então, são questões técnicas, sim, mas isso é teologia. Como eu disse, aqui a gente estuda história, estuda Bíblia no texto, estuda por coração, mas estuda também teologia. A gente vê tudo aqui. Então, fica com a gente. Se você não, só um detalhezinho, se você ainda não estudou as aulas passadas do Didaquê, volta lá e assiste lá. E se já estudou, até assiste de novo, para pegar de novo a onda e vir estudando, tá bom? Perguntas que chegaram depois, vou dar uma lidinha muito rápida e eu vou ver se eu consigo te responder agora. Senão, meu querido, eu vou realmente deixar para um outro momento. Sim, aqui tem uma pergunta. Anésio, você sempre explica o significado de muitas situações culturais nas histórias bíblicas. Existe algum livro que explica todas essas situações culturais da Bíblia? Sim. Um livro só eu diria que não, são vários livros. Então, tem um livro chamado Vida Diária nos Tempos de Jesus. É um livro muito interessante. Tem um outro livro também. Eu li esse livro em inglês, mas eu sei que ele tem em português, mas eu acho que eu não vou ter acesso a ele aqui agora para te mostrar. Deixa eu ver. Eu tenho aqui. O autor chama-se Kenneth Bailey. Kenneth, que é K-E-N-N-E-T-H, Bailey é Bailey, né? B-A-I-L-E-Y. Kenneth Bailey é um presbiteriano que morou muito tempo no Oriente Médio, acho que 20 ou 30 anos no Oriente Médio. Então ele conta muita coisa com os olhos de alguém que é lá do Oriente Médio. Alguém do Oriente Médio ouvindo uma palavra de Jesus entenderia perfeitamente, a gente entende diferente. Então tem um chamado Jesus pela ótica do Oriente Médio, muito bom. Eu só encontrei esse livro digital, eu não encontrei ele em livraria, mas tem em livrarias digitais. Tem um outro chamado As Parábolas de Lucas, também de Kenneth Bailey, é muito interessante. Vida Diária nos Tempos de Jesus, eu não me lembro quem é o autor. Mas tem um outro autor que chama-se Joaquim Jeremias, só que eu acho que Joaquim é Joachim que se escreve, tá? Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias é um autor também que ensina muito sobre interpretação de textos de acordo com o dia a dia. Olha, vale a pena você ver. Antes dessa aula, eu sempre entro agora, meia hora antes da aula, eu entro ao vivo. Para a próxima, eu coloco um pouquinho mais disso. Hoje mesmo apresentei um desses livros. Dá uma olhadinha aí na internet que você vai encontrar o vídeo do que eu fiz aqui antes da aula. Antes da próxima aula eu vou entrar também dando mais algumas dicas para vocês de como estudar as Escrituras e esses livros que a gente pode pesquisar. Vamos lá. Uma pergunta interessante, olha aqui. Anésio, Jesus vem dando visibilidade para aqueles que não tinham
não tinham visibilidade nenhuma, como mulheres e refugiados, foi o que eu disse aqui em aula. Não seria show uma apóstola entre os 12? Ou para a época seria muito escandaloso? Pois é, entre os 12 você não encontra, mas encontra depois. Porque nós temos na Bíblia os 12 apóstolos do Cordeiro. 12 apóstolos do Cordeiro acabou, você não entra mais ninguém ali. São eles: Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, o Tiago, Filipe e Bartolomeu. Os 12. Fechou. O Judas Iscariotes é substituído depois por Matias, Atos capítulo 1. Mas depois aparecem outros apóstolos na Bíblia. A gente não chama esses outros apóstolos de apóstolos do Espírito Santo, ou seja, Barnabé é chamado de apóstolo, Paulo é chamado de apóstolo. Agora em Romanos vai aparecer, no final de Romanos, Romanos 16, se não me engano, aparece Andrônico e Júnia. Interessante que os nossos tradutores colocam Júnias, que parece um nome assim, né? Como se fosse de homem, mas não, é nome de mulher. Então nós temos ali apóstolo Andrônico e Júnia, uma apóstola. Você vê também Priscila e Áquila, inclusive Priscila sendo chamada primeiro do que Áquila. Não é Áquila e Priscila, é Priscila e Áquila, é assim que chama. E eles eram também apóstolos. Então, tá aí, nós temos sim apóstolos na Bíblia que eram mulheres, tá? É que apóstolo na Bíblia não é cargo e não é título, é função, é o que a pessoa faz. Isso nós vamos estudar quando a gente estudarmos as cartas, tá bom? Então eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Muito bem. Alguém está pedindo o seguinte: os nomes dos livros que você citou antes, no início da aula, é possível colocar os nomes aqui também para a gente anotar? Sim, na próxima apostila, tá bom? Então, na próxima apostila eu já coloco lá no final dela, você faz download da apostila e vê todos eles. Até porque muitos a gente vai ter aqui na nossa livraria, mas você não vai poder vir por causa desse momento da fase vermelha. E aqui também nós não estamos funcionando dessa maneira, nós só temos uma pessoa por dia aqui apenas para atender telefone. Então, eu peço que você compreenda um pouquinho esse momento e eu prometo recomendar mais alguns livros aí para vocês. Deus abençoe a cada um de vocês, bom descanso para vocês e para mim também, que eu também já cansei. E aí a gente fica na próxima reunião. E um detalhezinho aqui, para terminar, vamos lá, para terminar, duas coisas com você antes de terminar. Primeiro, dá para convidar alguém para assistir a próxima aula? E alguém para assistir o culto de domingo, que tal? Pela internet mesmo, vai avisando, ó, culto de domingo, a gente até entra antes, bate um papo antes, é tão gostoso e tal. Convida para o próximo domingo para assistir também na internet, ou passa essas aulas para alguém, manda cópia para as pessoas e tudo mais, tal. Uma outra coisa também, divulgue em rede social. Aqui nesse canal, eu não sei se você já fez isso, você já se inscreveu nesse canal? Já clicou lá no sininho? Já deu like? Tudo isso é importante para a gente poder, a própria rede, né, o algoritmo do YouTube, divulgar para outras pessoas. Deus te abençoe, paz e bênção, até domingo. Deus te abençoe.